Ela era mulher, 17 anos, agora aparece dizendo receber visões de Deus. Por que os adventistas defendem o papel profético de Ellen White? Quando nós ouvimos muitos críticos na internet falando de Ellen White, algumas pessoas não questionam apenas os seus escritos, mas apontam aspectos relacionados à vida de Ellen White também. Se há sonhosão, somos contra. Não tem nem análise. Somos contra. Então... Estamos começando a nova temporada da Semana do Espírito de Profecia, um momento muito importante que tem acontecido nos últimos 3 anos na América do Sul e que tem oportunizado o aprofundamento de alguns temas muito importantes relacionados ao dom profético. Já é a 3ª vez que eu tenho a oportunidade de estar com colegas, especialistas, teólogos, discutindo temas importantes, mas é a primeira vez em que a gente está fazendo nesse formato de podcast ou videocast, como você preferir. E eu tenho certeza que ao longo desses 5 episódios, que serão transmitidos a cada noite, dos dias 27 a 31 de outubro, sempre às 7h30 da noite, nós teremos aqui momentos de enriquecimento, momentos para a gente tirar dúvidas a respeito desse tema geral da nossa semana. Críticas a Ellen White. Muito provavelmente, ao navegar aí pelas redes, você já tenha se deparado com algumas falas, críticas ácidas, questionando o dom profético de Ellen White, levantando aspectos depreciativos em relação à sua vida, e nós teremos a oportunidade de esclarecer, embora seja fato que ao longo do tempo, ao longo da história, a própria literatura da igreja, vários pesquisadores já tenham respondido com documentações de maneira muito bem equilibrada e profunda a maioria desses questionamentos que não são novos, né? Muito bem, eu tenho o privilégio de estar aqui ao lado também do pastor André Oliveira, que é quem coordena, dentro da gerência editorial aqui na Casa Publicadora Brasileira, uma área muito importante que lida diretamente com os livros de Ellen White, não é, pastor André? Por favor, conta um pouquinho para o nosso público aqui a importância do seu trabalho. Olá, pastor Tonetti, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui na Casa Publicadora tendo o privilégio de trabalhar com o texto de Ellen White, né? São mais de 100.000 páginas e uma parte de toda essa riqueza, né, que ela deixou, nós trabalhamos aqui com tradução, com edição, né? Recentemente foi atualizada a coleção com 63 livros, então é um privilégio estarmos aqui para falar desse assunto tão especial e importante, né? Excelente. Ao longo desses 5 episódios, nós teremos a oportunidade de oferecer aqui descontos promocionais, inclusive, para que as pessoas, para que você que está em casa tenha a possibilidade de adquirir estes materiais, não só a coleção, a nova coleção com 63 volumes, mas também livros como este aqui, que é uma obra que está... Deixa eu mostrar melhor aqui para o pessoal. Esse será o livro que vai embasar a nossa conversa nessa semana. Ellen White e seus críticos. Então fica até o final aí para você ter acesso também a esses códigos promocionais. Também queria aproveitar para lembrar, pastor André, os canais pelos quais a gente vai fazer essa transmissão. Talvez alguns estejam assistindo pelo canal CPB Editora, mas eu recordo aqui que a gente também fará essa transmissão pelo canal Adventistas Brasil. Então você pode compartilhar ambos os links aí com os seus contatos, com a sua rede de contatos. E, por favor, não esquece de dar o seu joinha, além de compartilhar esse conteúdo. Se você também não é inscrito ainda nos nossos canais, por favor, dê esse apoio para a gente, porque ao fazer isso você vai receber outros materiais, não só esse conteúdo, mas muita informação relevante que tem sido produzida para alimentar a igreja, o povo de Deus. Muito bem. Eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados especiais, que nos dão a honra de estrearmos aqui
o tema dessa nova temporada. E um desses convidados especiais é o pastor Jonatas Leal. Muito bem-vindo, pastor Jonatas. Você é o coordenador dessa área tão importante em nível sul-americano, né? Para 8 países. Por favor, fala um pouco a respeito do seu trabalho também aqui e desta semana especial. Olá, tudo bem? É realmente uma alegria muito grande estar com vocês nessa ocasião para a gente discutir esses temas, né, que são tão importantes. Como você falou, né, eu sou o diretor de Espírito de Profecia da Divisão Sul-Americana. Estou seguindo o trabalho feito por outros grandes homens de Deus que me precederam. Bom. E, além disso, também coordeno, né, a formação teológica na Divisão Sul-Americana através da reitoria dos 8 seminários que nós temos aqui, 4 no Brasil e 4 no nosso mundo hispano, né? E eu estou muito animado com esse novo formato também e pelo privilégio de participar desse novo formato, né? A gente desde 2023, não é isso? Isso. A gente tem a Semana do Espírito de Profecia, que eu acho que basicamente tem 3 objetivos principais. O primeiro é informar os membros da igreja e também aquelas pessoas que não são membros da igreja adventista, que ouvem falar muito sobre o Espírito de Profecia, sobre Ellen White na internet, e muitas vezes ouvem falar de maneira distorcida, né? Quando nós estamos estudando um tema, nós precisamos sempre estar atentos a separar o que é mito e o que é fato, né? E infelizmente há mais mitos sobre Ellen White no mundo da web, né, no mundo da mídia social, do que fatos. Então eu acho que essa semana vai ser uma bênção, porque nós vamos aqui discutir fatos, o que realmente, né, o que realmente representa Ellen White para a Igreja Adventista. Isso é importante não só para os membros da igreja, mas também para aqueles que não são membros da igreja, né? O segundo objetivo, eu acho que seria motivar os membros da igreja a ler os escritos de Ellen White. Nós temos os escritos amplamente disponíveis hoje, mas muitas pessoas não leem e não conhecem. E para nós que temos o privilégio de ler, a gente é ricamente abençoado, né? E finalmente, eu acho que um terceiro objetivo seria mostrar também a relevância contemporânea de Ellen White. Ela escreveu realmente, vivendo na maior parte da sua vida no século XIX, mas os conselhos dela, as orientações, elas são tão relevantes como foram naquele tempo, também são hoje. Perfeito. Excelente. Nós temos também a oportunidade de receber aqui hoje o pastor Hélio Carnassali. Pastor, seja muito bem-vindo. O senhor também teve, como já foi mencionado aqui pelo pastor Jonatas, já teve o privilégio de liderar a área de Espírito de Profecia na Divisão Sul-Americana por, deixe-me ver aqui se eu anotei corretamente, 6 anos. Isso. De 2015 até 2021. Além de ter trabalhado aqui, servido na Casa Publicadora por 9 anos na área administrativa. Muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos para conversarmos sobre um tema que é uma das paixões da minha vida, a compreensão do dom profético, dessa manifestação moderna do dom profético e a sua aplicabilidade hoje para nós, a sua relevância para nós. Então, para mim é um privilégio poder participar ao lado de vocês, especialmente o pastor Jonatas, que hoje é o nosso líder para essa área na divisão e colocou tão bem os 3 principais propósitos da nossa vinda aqui. Eu estou bastante animado para participar com vocês aqui. Excelente, alegria nossa de poder receber vocês. Bom, gente, vamos lá para a primeira questão que nós vamos, como propôs o título aqui da nossa série, que nós queremos desmistificar, né? A gente vai colocar na tela aqui para você ver. Por que os adventistas defendem o papel profético de Ellen White? Bom, e pastor André, acho que é essencial, ao respondermos essa que é a questão geral aqui que norteia o primeiro episódio desta temporada, a gente contextualizar um pouquinho sobre a biografia de Ellen White, a vida de Ellen White, mesmo porque algumas pessoas não questionam apenas os seus escritos, mas apontam aspectos relacionados à vida de Ellen White também. Então, vamos começar fazendo essa pergunta. Quem foi Ellen White? Eu acho que é um excelente ponto de partida, né? Especialmente porque quando nós ouvimos muitos críticos na internet falando de Ellen White, eles falam como se estivessem revelando segredos, né? Que antes ninguém sabia. Mas, na verdade, a vida de Ellen White é um livro aberto.
não há nenhum segredo sobre a vida dela. E de fato, até hoje, ninguém conseguiu, ou ninguém teve o sucesso de desafiar os fatos principais da vida dela, né? Os fatos da biografia que nós conhecemos através de testemunhas oculares e através dos diários dela mesmo e do que ela escreveu sobre si mesma. Então, Ellen White, ela tem uma vida que é um livro realmente aberto. De fato, Ellen White foi uma mulher de dons espirituais extraordinários, né? Ela teve um papel importantíssimo para a igreja e podemos dizer até um impacto revolucionário da vida de milhões de pessoas, porque ela é a autora mulher mais traduzida na história da literatura. Durante a sua vida, ela escreveu 5.000 artigos e 40 livros. Então, das páginas das suas cartas e dos seus livros, nós temos aí em torno um total, né, de 50.000 páginas de manuscritos. Uau. Que hoje geram aí em torno de 100 livros. Então, a influência dela, né, é algo realmente extraordinário. Aliás, ela já foi considerada, numa pesquisa nos Estados Unidos, como uma das 100 principais personalidades norte-americanas de toda a história, né? É verdade. E ela escreveu sobre uma gama muito grande de temas, né? Educação, publicações, família, nutrição, saúde. Família. É impressionante, né? E ela teve um começo simples e até certo ponto difícil, né? Muito bem. A história de Ellen White, ela é fascinante porque se nós conseguirmos olhar para a história dela com olhos naturais, nós vamos encontrar uma pessoa, um ser humano. Não vamos encontrar outra espécie, é um ser humano que nasce numa família. Ela com a sua irmã gêmea, elas são a 7ª e a 8ª filhas, né, desta família, de 8 filhos de Robert e Eunice Harmon, que eram membros de uma igreja cristã, igreja metodista, e que em algum momento foram atraídos pela mensagem da breve volta de Jesus. Ellen, morando na sua cidade, em Portland, no estado do Maine, 2 vezes teve a oportunidade de ouvir as pregações de Miller. E em 1842, 1843, ela e a sua família tiveram essa oportunidade na igreja da rua Chestnut, lá em Portland. E após a segunda passagem de Miller, com cerca aí de 13 para 14 anos, ela aceitou a Cristo como Salvador e foi batizada na Casco Bay, na Baía de Casco, ali na sua cidade. E pouco depois, com seu pai, sua mãe e mais 3 de seus irmãos, eles foram removidos da igreja metodista por aceitarem a mensagem do Advento. Então, se nós pensarmos, juntarmos esse fator, essa exclusão dela da igreja metodista, com os fatores, que talvez um dos mais comentados, que é o acidente que ela sofreu aos 9 anos de idade, levando uma pedrada, então nós vamos ver que ela foi uma pessoa, uma menina, uma adolescente que se acostumou a viver uma vida de sofrimento e de exclusão, alguém que ninguém daria nada por ela, que as perspectivas sobre ela eram sombrias, ninguém podia imaginar que ela pudesse fazer qualquer coisa útil, que ela pudesse se casar. Aos 12 anos ela não conseguiu mais frequentar a escola, depois das tentativas da pedrada até os 12 anos, depois ela foi desaconselhada a continuar frequentando a escola. Então, esse início da vida dela, que a coloca nesse ano de 1843, sendo removida da igreja metodista com o seu passado recente, nos dá uma mostra de como ela encontrou nas questões espirituais, na questão religiosa, o equilíbrio para a sua vida. Que ela estava fadada ao fracasso e à miséria, mas ela encontra na comunhão com Deus, na comunhão com Jesus, uma restauração e um equilíbrio para a sua vida. Interessante, ela recebe essa missão de Deus de ser a mensageira do Senhor muito cedo, né? Muito cedo, porque entre 1843 e 1844, até o momento
do chamado desapontamento, e seria até interessante a gente explicar um pouquinho, né, pastor Jonatas, para as pessoas que nos ouvem. Então, essa pregação do movimento millerita, nós estamos pensando num país como os Estados Unidos, mas ele teve repercussão na Europa, na América do Sul, num país que tinha 17 milhões de habitantes. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas ouviram essa mensagem, e isso está documentado por pesquisadores da historicidade religiosa dos Estados Unidos, e estima-se que até, aí os números não há segurança estatística, que cerca de 50 a 100 mil, olha que é larga, né, o espaço aí, mas é o que tem, né? Cerca de 50 a 100 mil pessoas esperaram a volta de Jesus, marcada por esse movimento millerita, para 22 de outubro de 1844. Esse movimento tem lindas histórias, nós não vamos entrar nele, só para explicar o chamado desapontamento, que também é um fato histórico reconhecido na literatura que pesquisa a religião nos Estados Unidos. Isso, perfeito. E ela comenta, né, que esse ano de 1843 a 1844 foi o ano mais feliz da vida dela, porque um dos tons principais, né, da vida de Ellen White foi esse desejo, mesmo depois do grande desapontamento, esse desejo de ver Jesus voltar, né? E esse foi o ano que eles aguardavam Jesus naquela ocasião, né? E ela tinha 17 anos de idade, né? E a primeira visão dela aconteceu 2 meses depois desse dia, né? Que foi um dia devastador para o movimento millerita, para os vários grupos que se dividiram, né, dentro desse movimento. E ela, agora, imagine, ela tinha 17 anos... nessa primeira visão, ela teve essa visão do caminho estreito, né? E Jesus conduzindo esse movimento adventista. Mas aquela do quadro, né? Exatamente. A visão daquele quadro interessante. Exatamente, foi a primeira visão dela. Mas me parece que é só na segunda visão que Ellen White tem uma dimensão, né? E Deus alerta ela que não seria algo fácil, não seria um chamado fácil, né? Por quê? Ela era mulher, 17 anos... agora aparece dizendo receber visões de Deus, porque ao longo da sua vida ela recebeu 2.000 visões. Essas são as 2 primeiras de muitas que vieram depois, né? Acho que hoje não é diferente. Se hoje nós ouvimos alguém, né, na igreja reivindicando dom profético, qual que é o nosso primeiro olhar, em geral, das pessoas? É de desconfiança, né? Resistência. Pastor Jonatas, é necessário Pastor Jonatas, também, além de ser do sexo feminino, ser uma adolescente, ela completa 17 anos em 26 de novembro, então pós-desapontamento. Era pobre, sem formação escolar, sem nenhum tipo de formação escolar reconhecida, e num ambiente com exaltado preconceito contra todo tipo de manifestação de sonhos e visões, porque eram muitos os elementos que surgiram após o chamado desapontamento, alegando ter sonhos e visões. Então, a coluna central do movimento millerita adotou uma posição: se há sonho e visão, somos contra. Não tem nem análise. Somos contra. Então, ela foi chamada num ambiente extremamente hostil. Além disso, ela era naturalmente tímida e pouco sociável. Até por isso, porque essa história pregressa aqui rapidamente, o acidente, o afastamento da escola, as previsões sobre ela, não é, até a sua aparência foi afetada. Então ela se recolheu, ela se pôs numa posição de defensiva, se recolhendo. Então todo o cenário era contrário a que ela pudesse fazer qualquer coisa relevante, e despertou nela esse anseio profundo pela volta de Jesus, como você mesmo demarcou. Ela se casa com o Tiago White, né? Tem quatro filhos. Desses 4, 2 filhos morrem, né? O mais velho e o caçula. Duras perdas, né? Duras perdas, né? Então, Ellen White não tinha nada a ganhar, né? Na verdade, ela disse que inicialmente foi algo perturbador para ela, né? Essa responsabilidade de ela se tornar agora uma mensageira,
Mensageira do Senhor. Mas foram longos anos, né? 70 anos, basicamente, de ministério. Né? O ministério, como o pastor falou, começou muito difícil, mas à medida que o tempo foi avançando, a gente foi vendo, né, os conselhos, a direção que ela deu no início do movimento, né, adventista, que se tornou mais tarde a Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com Tiago White, José Bates, né? Hoje nós temos aqui a Casa Publicadora Brasileira, quantos hospitais, quantas universidades, quantas escolas, e tudo isso, né, teve certamente a mão de Ellen White. Então, eu creio que com esse conhecimento, essas informações, né, a gente passa a entender que muitas pessoas que criticam, talvez criticam por falta de conhecimento, né? Então, é muito importante essa nossa conversa aqui para ajudar muitas pessoas sinceras que às vezes estão seguindo aí lendas, né, teorias da conspiração, e então vão ter aí essa resposta para ajudá-las, né, em relação ao que Ellen White representa e ao que ela escreveu, né, Tonete? Perfeito. Eu creio que cabe a gente demarcar um pouquinho a questão do casamento dela, porque eles eram muito pobres, e por 5 anos eles viveram de favor, cerca de 5 a 6 anos viveram de favor em casas de pessoas tendo muito pouco ou quase nada, e o pouco que eles conseguiam ganhar para não ser pesados às pessoas que os hospedavam, eles ainda investiam na causa, especialmente na obra de publicações. Em 1848, durante um período conhecido como o período das conferências sabáticas, que foram 23 reuniões que aconteciam em fins de semana em casas de pessoas que, de alguma forma, estavam conectadas pela mensagem aceita até 22 de outubro de 1844, eles se reuniam para estudar, para entender o que aconteceu e para alinhar a compreensão bíblica. Numa dessas reuniões, em Dorchester, Massachusetts, Deus mostrou a ela a necessidade deles começarem a publicar. Agora, eles não tinham nada, eram muito pobres, ninguém possuía nada. E esta primeira visão institucional que ela recebe, de iniciar a obra de publicações, é a primeira área da igreja que seria depois, na década seguinte, organizada. E isso me leva a uma convicção muito profunda de que esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda nessa fase adventistas, sabatistas, conhecidos assim, nasceu num berço forrado de papel e tinta. Interessante. Então nós estamos hoje numa casa editora, e a gente vai, daqui a pouco, o pastor Jonas vai precisar sentir o cheiro do papel e da tinta mais tarde um pouquinho, né? Então nós estamos numa casa editora fruto dessa compreensão. Então, toda a estrutura organizacional da Igreja Adventista foi revelada diretamente a Ellen White, diferente das questões doutrinárias que a gente vai ver num outro momento. Mas esse começo de humildade, de simplicidade e até de escassez de recursos também contribuiu para o fortalecimento da dependência de Deus. Quando a gente pega a segunda visão, que é em janeiro de 1845, que Deus faz o chamado e ela tenta, a exemplo de Moisés e outros personagens da Bíblia, recuar, por fim ela se rende e ela faz um pedido a Deus: Senhor, que eu seja livre da exaltação própria. Isso me emociona, porque de tudo, quando ela entendeu que não tinha escapatória, quer dizer, ela podia negar, mas que seria difícil, ela enfrentaria oposição, ela seria magoada, ela seria fonte de preconceitos, alvo de preconceitos. Por fim, quando ela se rende, ela faz um pedido a Deus: que eu não me exalte. Olha que exemplo para nós, de humildade. Então, essa é Ellen White, essa é a menina Ellen, que depois se torna a senhora Ellen White, que demonstrou um senso de dependência de Deus muito forte, que é para nós um exemplo e uma fonte de referência. Excelente. Eu quero até aproveitar, pastor Hélio, para compartilhar com o pessoal que está nos assistindo 2 podcasts, para quem é fã aí de podcast. Nós gravamos há um tempo uma série a respeito da vida, da biografia e do mundo de Ellen White,
que pode dar informações interessantes para quem tem curiosidade de se aprofundar a respeito da vida da pioneira, né? Então a gente vai colocar o link ali depois. Foram 2 podcasts que nós produzimos pela Revista Adventista e eu creio que serão úteis aí dentro do contexto que nós trabalharemos aqui ao longo dessa semana. Eu acho que cabe mais um pouquinho a gente falar um pouco mais da vida dela. Ela Perfeito, foi casada com o frente. Tiago White praticamente o mesmo tempo que ela ficou viúva. Então, 35 anos. E Tiago White foi muito mais do que o marido da profetisa, mas o foco hoje é Ellen White. Ele teve um papel muito importante no cenário da Igreja Adventista. E então, casada com Tiago White, que por 3 vezes foi presidente da Associação Geral dos Adventistas. Ela foi, é importante destacar, por 2 períodos ela viveu fora dos Estados Unidos, um período na Europa, na década de 1880, e depois na Austrália, né? na década de 1890. Então, 2 anos, quase 3 anos na Europa e praticamente quase 10 anos na Austrália, onde ela contribuiu para várias coisas importantes e interessantes. E depois, então, quando ela volta aos Estados Unidos em 1901, ela se dedica com foco principal a formatar e aperfeiçoar um bom número de seus livros, especialmente a série conhecida como série O Grande Conflito. Nesses últimos anos, né, últimos 15 anos, quando ela volta da Austrália, ela não volta para aproveitar a aposentadoria, né? Ela segue ativa até o final. E alguns têm dito que esses últimos anos dela foram os anos mais ativos, do ponto de vista das publicações, do ponto de vista desse trabalho editorial, como o pastor mencionou, né? Então, até o último dia de vida, né, de Ellen White, ela realmente esteve ativa. Ela morre em 1915, né? E é um exemplo realmente de fé impressionante. E interessante, porque a gente já vai levantando alguns temas sobre os quais a gente vai falar ao longo da semana. Por exemplo, a gente vai ter perguntas aqui a respeito. Será que Ellen White morreu com dívidas? E por que existiam essas dívidas? E aí a gente vai ter a oportunidade de Uma vez que ela esclarecer recomendou tantas vezes para se afastar das dívidas. Exatamente, né? Que foi justamente, claro, a gente vai falar mais sobre isso, mas num momento de intensa produção literária nos últimos anos da vida de Ellen White. E um aspecto também que demarca muito, o pastor Jonas mencionou os 2 filhos que ela perdeu. Ela perde o primeiro filho, ela tinha 30 anos, o segundo 33 anos, o menino de 3 meses, depois o filho de 16 anos, perde o marido com 35 anos de casamento. Que já havia tido derrames uma anteriormente. Sequência de derrames, então foi... E esse é um outro episódio, né? Ela enfrentou um dilema dentro do casamento dela com a mudança de personalidade de Tiago White. Então, foi realmente um grande desafio para ela lidar com essa enfermidade de Tiago White, como deveria se conduzir como esposa, como companheira, né? Sem que isso também afetasse a sua personalidade, a sua individualidade e o seu ministério. Então, esse é um assunto à parte. E ela, no final, ela sofre uma queda em casa. Então, veja que a condição dela de mensageira, de profetisa, não lhe deu vantagens do ponto de vista de privilégios. Deu o privilégio da responsabilidade. E ela, então, sofre uma carga queda, maior, né? uma carga maior. Ela sofre essa queda, a fratura do fêmur, e isso em fevereiro de 1915, ela praticamente ali, pouco antes disso, ela já havia encerrado o seu trabalho, né? Pouco tempo antes, então ela vai quase até o final e ela enfrenta esse desafio pessoal também, né? Então, o ministério dela, a atuação dela como mensageira e profetisa, não a isentou de enfrentar os grandes dramas que qualquer pessoa enfrenta. Excelente. Nós vamos fazer aqui uma rápida pausa nessa conversa. Tá muito, muito agradável. E eu tenho uma pergunta aqui para fazer, viu? Aliás, vocês vão perceber que as perguntas mais difíceis ficaram para o pastor André fazer, né? Mas vamos fazer essa rápida pausa para a gente passar uma informação importante para você. E aí a gente já volta com o nosso bate-papo aqui.
Desde o século XIX, a vida e o ministério de Ellen White têm sido questionados, mas nenhuma crítica conseguiu apagar o brilho de sua missão. Em Ellen White, seus críticos, Francis Nichol responde com mais de 500 páginas de argumentos sólidos e bem fundamentados às principais acusações contra a mensageira de Deus. Em tempos de dúvidas e boatos, busque respostas com honestidade, fé e razão. Não fique na dúvida. Leia o livro Ellen White e seus críticos, de Francis Nichol. Acesse agora mesmo cpb.com.br e garanta o seu com frete grátis para todo o Brasil. E olha, se você tem interesse em adquirir esse livraço, é uma obra de referência. A oportunidade que a gente vai te oferecer agora é imperdível, viu? Um cupom com 30% de desconto, Pastor André Oliveira. Amigos, que oportunidade interessante. Então é para você que nos acompanhou até agora. E lembrando que a gente vai ter outras oportunidades como essa daqui ao longo dos episódios. Então fique atento, vai aparecer um cupom de desconto aí na sua tela. E é o momento de aproveitar essa oportunidade. Um livro com 600 páginas, quase 600 páginas, Pastor André. 33 capítulos, Olha né? só. Preparados por Francis Nichol. Outros teólogos colaboraram, médicos, especialistas, editores, para responder de maneira bem fundamentada muitas críticas que foram feitas ao longo do tempo, né? É um direito de resposta, vamos dizer assim, né? Exatamente. Muito bem fundamentado. Então fica aí essa oportunidade. E pessoal, a gente vai ter aqui a cada dia também um quadro intitulado Disse ou Não Disse. Nós já comentamos aqui, você sabe disso, a internet se tornou um mar de desinformação. E há muita coisa pipocando por aí que é atribuída muitas vezes a Ellen White e que, na verdade, não foi ela quem fez tais afirmações. Então a gente vai trazer esse que é um exercício aqui, com declarações a cada episódio para a gente fazer essa avaliação. Será que foi ela que disse isso ou não? Ou será que ela disse, mas isso tem sido mal interpretado? Então, a primeira declaração que nós vamos colocar aí na sua tela é uma que tem que ver lá com a Guerra Civil Americana, no período de 1861 a 1865. Vamos lá, vamos ver se foi Ellen White que disse isso aqui. Abre aspas aí para ela. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da presente condição do país, guerreando contra ele. Examina a questão e sonda outras nações. Teme que, se ela iniciar uma guerra no exterior, se enfraqueceria e outras nações poderiam tirar proveito da situação. Outros países estão fazendo preparativos silenciosos, mas diligentes, para a luta armada e esperando que a Inglaterra combata os Estados Unidos para então terem a oportunidade de vingar-se da exploração e injustiças de que foram vítimas no passado. E ela segue dizendo, uma parte dos países sujeitos à rainha está esperando por uma chance favorável para quebrar seu jugo. Mas, se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena, não vacilará um momento para aumentar as chances de exercer o poder e humilhar nosso país. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender. Haverá guerra e confusão generalizadas. Será que foi Ellen White que fez tal afirmação? Bom, o fato é que a Inglaterra não entrou na Guerra Civil Americana e muitos usam essa declaração aqui para dizer, olha, Ellen White é uma profetisa falsa porque ela fez profecias que não se cumpriram. E aí, amigos? Ela disse, mas as pessoas distorcem, né, o que ela disse. Né? Então esse é o caso. Há é uma afirmação condicionalidade, dela. né? Sim. Então é importante esse vale exercício, lembrar pessoal. que a verdadeira profecia que ela fez foi a própria Guerra Civil Sobre Americana. a Guerra Civil. Quando ninguém estava falando sobre isso. Quando ninguém nos Estados Unidos falava sobre isso. Nem os confederados e nem os dissidentes falavam acerca desse assunto. Então, no dia 12 de janeiro de 1861, numa pequena igreja da cidade de Parkville, no estado do Michigan, num sábado à tarde, Deus mostrou a ela a Guerra Civil Americana. Olha só. E ao ela narrar esse episódio, John Norton Loughborough, que estava presente, posteriormente
voltou a essa igreja e confirma isso, que duas das pessoas só meneavam, balançavam a cabeça, dizendo, não é possível, não é possível. E ela disse, pessoas que estão aqui presentes hoje serão afetadas. E justamente aquelas duas pessoas que não aceitaram o testemunho dela, não acreditaram, perderam filhos nessa guerra. Então, essa é considerada uma das grandes profecias que Ellen White fez, a existência da Guerra Civil Americana. E eles distorcem justamente tirando o brilho da grande profecia. Exatamente, cria uma nuvem, uma cortina de poeira, às vezes impedindo que as pessoas cheguem quando a até menção informação dela está precisa. totalmente, claramente na condicional. Exatamente. Se, quando ali que tem esse caráter de se, né? Muito bom. Inclusive ela menciona várias vezes mensagens de exortação à nação como um todo, né? Mostrando os riscos, né, e as preocupações com essa guerra, né? Inclusive essa questão ali da abolição da escravatura, né? Que não era o primeiro objetivo do governo ao iniciar a guerra, né? Era a questão de manter o país unido, né? Mas a questão principal para Ellen White era justamente aproveitar a oportunidade para justamente acabar com a escravidão, né? Então, o livro Ellen White e seus críticos, no capítulo 9, traz 10 acusações nesse contexto da Guerra Civil e as 10 respostas ali muito bem esclarecidas, né? E mesmo em relação a esse ponto da Inglaterra, existem fontes históricas que dizem que houve movimentação. Havia uma preocupação, evidentemente, da Inglaterra por conta de toda a dimensão que esse conflito tomou nos Estados Unidos, né? Interessante. Uma pergunta aqui, Tonete, importante aqui para a nossa discussão, eu direciono aqui ao pastor Jonatas. Os escritos de Ellen White têm a mesma autoridade da Bíblia? Um ponto muito importante que a gente deveria lembrar, se você quer descobrir a verdade sobre Ellen White ou sobre mitos e fatos acerca do ministério dela, não busque a informação no Google ou no YouTube, né? Mas busque a informação nos escritos oficiais da igreja, né? Porque, infelizmente, né, há muitos críticos que, ou por falta de informação, ou por má intenção mesmo, né, acabam distorcendo os fatos. E essa é uma pergunta que nos nossos documentos oficiais já está respondida de maneira muito clara. No livro Nisto Cremos, que resume, né, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, na crença número 18, que lida com o dom de profecia, nós lemos: os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e a qual devem ser subordinados. Então, essa é a posição da igreja. E, por incrível que pareça, isso pode até soar novo para alguns membros da igreja. Mas é algo tão claro e importante. Em nenhum momento a igreja adventista coloca os escritos de Ellen White na mesma posição da Bíblia, como se fosse uma continuidade da Bíblia, né? Evidentemente, nós reconhecemos os escritos dela como inspirados, mas com uma função diferente. Então, é a mesma inspiração, porque quando realmente nós vamos para o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós não acreditamos em graus de inspiração. Não há profetas mais inspirados que outros. Mesmo profetas que não escreveram livros bíblicos, né? Porque se você, por exemplo, parar para pensar, na Bíblia você encontra profetas canônicos e profetas não canônicos. Então vamos pegar o exemplo de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu foram profetas importantíssimos na história de Israel. Ninguém questiona isso. Mas ninguém vai dizer que eles são menos inspirados ou mais inspirados do que Jeremias. Eles falaram em nome de Deus. O mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Então é importante reconhecer, né, que Ellen White tem a mesma inspiração dos profetas no passado, os profetas bíblicos, mas tem uma função diferente e subordinada à Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé. Interessante, né? O Senhor coordena, já comentou com os nossos espectadores aqui, hoje na introdução deste episódio, que o Senhor já foi professor em seminários teológicos e hoje coordena, né, os nossos 8 seminários teológicos sul-americanos. E eu estava pensando no seguinte, a teologia
que é explorada na formação dos nossos pastores e que é a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a teologia bíblica. Nós não temos, como em algumas tradições religiosas que se desenvolveram a partir de sistemas teológicos ali pessoais, teologias, por exemplo, como a teologia luterana, a teologia calvinista. Nós não temos uma teologia, vamos dizer assim, whiteana, certo? Né? Por quê? Porque a nossa teologia é uma teologia bíblica. Fundamentada na Bíblia. De Ellen White. Não depende de Ellen White. Embora ela confirme, né? Sim, claro. Verdade. E é importante nós lembrarmos que desde os primeiros depoimentos de Ellen White até as últimas afirmações, Ellen White chamou a atenção do povo adventista para a Bíblia. Para a Bíblia, todo o tempo. Então, ao longo da sua vida, ela cumpriu esse papel, chamar a atenção para a Bíblia. E um momento histórico assim marcante, em 1909, quando ela pregou o seu último sermão numa reunião geral da Igreja Adventista, que nós chamamos de Conferência Geral, que aconteceu na cidade de Washington, no dia 6 de junho, era um domingo, ela prega o último sermão às 15 horas, às 3 horas da tarde. Terminou o seu sermão, ela ia voltando para sentar-se à plataforma, ela retorna para o púlpito com uma Bíblia na mão e ela pronuncia suas últimas palavras diante de uma reunião mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. Ela disse: irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro. Essas foram suas últimas palavras numa Convenção Mundial dos Adventistas. Olha que significado tem isso. Impressionante. Que importância tem isso. Ela não chamou atenção. Ela sabia que não estaria mais em nenhuma outra reunião da Conferência Geral. Era a sua última participação. Ela estava com 81 anos. E ela chama atenção para a Bíblia, como ela sempre fez. Como ela sempre fez. A Bíblia é a nossa única norma de fé e prática. Não existe uma outra norma. Nenhuma doutrina dos Adventistas do Sétimo Dia foi constituída tendo como base visões dadas a Ellen White. Eu fiz menção, naquele período das 23 conferências sabáticas que aconteceram de 1848 a 1850, Ellen White afirma que ela passou uma das maiores tristezas da vida dela, que era não ter a capacidade, entre aspas aqui, de participar das discussões. Então Deus bloqueou a sua compreensão para que quando Deus a tomasse em visão para dar confirmação ou indicar algum ponto ainda não estudado, então isto fosse aceito como proveniente de Deus, porque ela não conseguia participar das discussões. Interessantíssimo. Então, durante 2 anos e meio, quase 3 anos, ela tem seu raciocínio bloqueado. Pensa que sacrifício fazer papel de boba, de tonta, porque eu estou numa reunião, não consigo dar um palpite, não consigo dar uma contribuição, mas Deus reservou para que quando eles esgotassem todas as possibilidades, quando já não havia mais humanamente a possibilidade deles avançarem, Deus se manifestava para confirmar ou para apontar passagens que eles ainda não haviam se lembrado e incluído no seu estudo. E agora, assim foi. Posso fazer uma provocação aqui, uma boa provocação, né? Ellen White se considerava uma chave hermenêutica? Ou seja, hermenêutica tem que ver com a questão da interpretação, né, da Bíblia. E eu acrescentaria um outro ponto relacionado com isso. Os adventistas dependem de Ellen White para interpretar as Sagradas Escrituras? Essa é uma pergunta importante e eu acho que a história nos ajuda a responder, né? Ellen White, na verdade, nunca pretendeu, né, ser um comentário ou servir como um comentário inspirado da Bíblia. Como que se a gente estudasse a Bíblia à luz de Ellen White. Na verdade, deve ser o contrário. Nós estudamos Ellen White à luz da Bíblia. Né? Esse é um ponto importante. E sempre foi uma tentação para a igreja que tinha uma mensageira do Senhor, que tinha uma profecia, uma profeta, depender dessa orientação. Mas Ellen White em nenhum momento incentivou um culto à personalidade profética. Ela sempre levou as pessoas à Bíblia. Inclusive, algumas das doutrinas que se tornaram doutrinas distintivas adventistas foram recebidas por Ellen White com uma certa
rejeição inicial, né? Um exemplo é o sábado. Quando ele ouviu pela primeira vez do sábado e a centralidade do sábado, que na verdade não veio da mente de Ellen White, mas é algo bíblico, né? Desde o Éden, Deus já separou o sábado, mas mesmo historicamente você tem ministros, né? Anteriores a Ellen White, na época dela, né? Depois José Bates, que foi importante para essa doutrina, né? A percepção dessa doutrina dentro do contexto adventista. Ellen White recebe e ela num primeiro momento ela nega até essa possibilidade, mas depois ela continua estudando, e foi muito importante que o pastor Hélio comentou, né? Ela nunca resistiu a essa tentação de ser a palavra definidora, né? Mas sempre Deus levou a igreja a entender. Então realmente nós temos a tranquilidade quanto a isso. Há um registro histórico muito claro que nenhuma doutrina da igreja adventista veio da mão de Ellen White, dos escritos de Ellen White, mas todos foram biblicamente isso construídos. Tem uma relevância para nós, né, pastor Jonatas, porque isso nos estimula o público que nos acompanha e os membros da igreja a nós sermos bereanos, a buscarmos tempo na nossa vida, na nossa agenda para o estudo da palavra, com oração, porque essa foi a forma que os pioneiros utilizaram para formatar aquilo que ela posteriormente, respondendo aquilo que aconteceu em Minneapolis, ela chama de marcos antigos. Então é muito interessante isso. E pastor Alberto Tim tem 5 analogias muito apropriadas que eu acho que cabe serem mencionadas, dessa relação de Ellen White com a Bíblia, ou a Bíblia com Ellen White. Então ele menciona, primeiro, é um farol. Então o farol ajuda a demarcar zonas de perigo. Se você ir além daquilo, você está em perigo. Assim opera o dom profético, os testemunhos, como ela gostava de escrever aos seus escritos. O segundo é o microscópio. Quando você coloca alguma coisa naquela lente, você vai ver detalhes, nuances que a olho nu você não enxergaria. Mas veja que o microscópio não altera o conteúdo da lente. A mesma coisa o telescópio, que é a terceira, te dá uma grandeza, um brilho. Pega o livro Desejar a Todas as Nações, maravilhoso. Ela apresenta detalhes, ela não muda a narrativa bíblica, mas ela acrescenta detalhes, ela coloca uma beleza que nos conduz a uma compreensão mais alargada da Bíblia. E a outra questão que pode ser, aqui podemos chamar do GPS, né, essa tecnologia que nos ajuda, que nos conduz a lugares e a caminhos corretos, evitando aquilo que o apóstolo Paulo mencionou, as falácias, as fábulas, né? O Espírito de Profecia nos ajuda a chegar a uma compreensão mais exata da palavra de Deus, sem sermos atraídos por esses caminhos aparentemente agradáveis aos ouvidos, mas que no fim são caminhos de morte. Pastor Hélio, e é interessante, 2 desses exemplos aí, dessas analogias, como o microscópio e o telescópio, nenhum deles aumenta a realidade no sentido de aumentar células ou de aumentar estrelas no céu. Não muda a realidade. Mas ajuda a ver melhor. Ajuda a compreender melhor. Interessante. E todo o esforço, então, de Ellen White, podemos dizer, se fôssemos destacar 3 aspectos: nos levar para a pessoa do Senhor Jesus, nos levar para a Bíblia e nos ajudar a enfrentar os perigos dos últimos dias. Que na verdade são conselhos bíblicos que estão esparramados na Bíblia, e ela sintetiza, ela reúne esses conselhos, sabedor, nosso Deus, o revelador, de que este povo que viveria neste tempo enfrentaria os mais desafiadores ataques do inimigo. Então Deus dá esse recurso adicional, que é a manifestação moderna do dom profético, que não é para aumentar a Bíblia, não é para corrigir a Bíblia, não é para completar a Bíblia, senão para nos levar à Bíblia. Muito bom. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as características do verdadeiro profeta, e o senhor já comentou, pastor Hélio, algumas características de Ellen White, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu queria levantar aqui uma outra questão. Nós sabemos que Ellen White evitou a palavra profetiza, atribuindo esse termo para si. Ela preferia ser chamada de mensageira do Senhor. Então a pergunta que eu queria colocar aqui: por que os adventistas entendem, enxergam, reconhecem
o dom profético de Ellen White? Eu acho que, em primeiro lugar, é porque a manifestação do dom profético no tempo do fim, na igreja remanescente, na igreja que está no final dos tempos, né, pregando o evangelho eterno, foi profetizado, né? Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, eu queria ler aqui com vocês. Nós lemos assim, nessa grande visão, né, que abre essa nova sessão no livro de Apocalipse, João descreve, né, no capítulo 12, verso 17, o seguinte: o dragão ficou irado contra a mulher. Quem é o dragão? A gente sabe que é Satanás. O próprio capítulo 12 identifica ele como a antiga serpente, né? Então Satanás ficou irado contra a mulher. Mas o que é a mulher? A igreja, né? Também esse é um símbolo muito comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para a igreja. Então, o dragão, Satanás, ficou irado contra a igreja e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, né? Ou remanescente, como nós costumamos chamar, da igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse remanescente da mulher, eles têm duas características. Eles têm o testemunho de Jesus, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Perfeito. O livro de Apocalipse, ele nos ajuda a entender o que é o testemunho de Jesus. Capítulo né? 19, verso 10, verso 10, onde nós lemos: prostrei-me, aqui João está falando, né? Aqui relatando a sua experiência. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adorem a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Então, evidentemente, João não tinha aqui a clareza de profetizar por nome Ellen White, mas ele está profetizando, sim, a presença do dom de profecia na igreja remanescente, né? Então, essa é a primeira razão, né? A Bíblia nos diz que esse dom se manifestaria no tempo do fim. Um segundo ponto que eu acho que a gente poderia acrescentar aqui é a continuidade do dom de profecia. Né? Porque essa é uma coisa que causa muita dúvida. Alguns podem pensar... Ainda podem existir, né? Profetas hoje, o último profeta no Novo não Testamento, foi... né? Exatamente, o último profeta não foi João. Já não temos né? a revelação completa, a Bíblia, por que haveria necessidade de mais profetas? Para que mais profetas, né? Eu mencionaria algumas razões e só vou mencionar alguns textos bíblicos aqui para a nossa audiência poder conferir em casa. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, o dom de profecia é um dos dons para a igreja no Novo Testamento. Então, evidentemente, ele está presente. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8 a 12, o dom de profecia é dado para a igreja, que ela cresça até a parousia. O que é a parousia? A volta de Jesus. Se Jesus não voltou, o dom de profecia ainda é relevante hoje, né, e presente. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, nós lemos: não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se não falta nenhum dom e o dom de profecia está entre os dons da igreja, esses dons vão se permanecer até a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Fala que os dons são para a unidade da igreja e o pleno conhecimento em Cristo. Aí ele, citando agora o próprio versículo 12, parte do 12 e o 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se nós não chegamos na plenitude de Cristo, os dons ainda são necessários e relevantes. E, finalmente, eu mencionaria 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 a 21, onde fala da necessidade de discernimento. E Paulo diz: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas examinem todas as coisas. Claro que há ainda a previsão de Joel, né, que ele também profetiza que no final dos tempos, Joel capítulo 2, vossos filhos, né, vossos velhos terão visão, né? Então, quando nós vemos o conjunto das escrituras, fica muito claro que o dom de profecia não é apenas esperado, mas ele é necessário, né? Ele é profetizado para que a igreja continue se aperfeiçoando até o fim dos tempos. Pastor Jonatas, e realçando
dos textos citados, né, são as listas de dons espirituais, ainda podíamos acrescentar Romanos 12, que é a terceira lista, que também menciona, mas do texto que ele menciona, o pastor Jonatas mencionou de 1 Coríntios 12, o verso 11 para mim é muito interessante, porque ele diz que um só é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, ou seja, cabe ao Espírito Santo decidir quando e quem vai ter esse dom do Espírito, esse dom espiritual do dom profético. Então, é uma decisão do Espírito Santo, não é nós que controlamos isso, é o Espírito Santo que controla. Então, ele não está limitado, né? Não está limitado, ele não tem data de validade, olha, isso vai ser só para a igreja primitiva, só para o primeiro século, não tem data de validade. Então o Espírito Santo continua ativo, distribuindo dons, conforme os textos já mencionados. Agora, então eu destaco isso aqui. Como a gente sabe que um profeta é verdadeiro? Né? Essa é a questão. Essa é a pergunta. É a pergunta, porque qualquer um pode aparecer afirmando ser profeta. Pastor, deixa eu dar uma atravessada aqui. Aí entra o teste, então, né? Lembrando o seguinte, antes da gente falar no teste, que em nenhuma passagem da Escritura, da Bíblia, você vai encontrar qualquer tipo de preocupação se o profeta é inspirado ou não. Mas existem várias que advertem contra os falsos profetas. E se há falsos profetas é porque existem os verdadeiros. Exatamente. Só em Mateus 24, 4 vezes Jesus faz a advertência. Olha, que ninguém vos engane, falsos profetas. Perdão, pastor. Sim, claro. E Perfeito. Jesus mesmo Ótima disse que colocação. não são poucos, são muitos, né? Muitos. Se levantarão, né? Quem sabe, nesse sentido, haverá mais falsos profetas do que verdadeiros, né? E isso salienta ainda mais a importância de a gente testar. É mais necessário ainda, né? É mais necessário. Pastor Tonete, estamos quase acabando o tempo. Quase aí, acabando, né? exatamente. Qual é a pergunta final aí, né? Não vamos falar nada do teste do profeta? Precisamos Rapidinho, 4 revisar, testes, 2 no por Antigo favor. Testamento, 2 no Novo. Perfeito. Jeremias 28, 9. Se o profeta profetiza e não se cumpre, falso profeta. Isaías 8, 20. Se não profetizarem segundo aquilo que já está profetizado, ou seja, a lei é o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, jamais verão alvo. Um profeta posterior não pode desdizer, contrariar um profeta anterior. Então, 2 testes. Ellen White nunca fez qualquer profecia que não se cumprisse ou nunca contradisse alguma profecia bíblica. No Novo Testamento, Mateus 7,15, os frutos do profeta, a vida tem que estar coerente com o seu ministério. E 1 João capítulo 4, a confissão da humanidade de Cristo, que é, para João, ele inclusive diz, testem os espíritos, análogo ao texto de Paulo. Exatamente. Teste os espíritos, se você não confessa que Jesus veio em carne, está fora. Então, 4 testes básicos que devem ser levados em conta, e Ellen White passa nos 4 com summa cum laude. Excelente. Muito bem, nosso tempo se esgotou, infelizmente, amigos, deste primeiro episódio aqui, que eu acho que já deu um pequeno vislumbre aqui do que nós teremos ao longo dessa temporada, que é um conteúdo para a gente assistir e poder compartilhar também com amigos, adventistas, não adventistas, é um conteúdo de interesse geral. Então eu quero agradecer muito pela participação, Pastor Hélio aqui, Pastor Jonatas, que é o promotor desse grande evento, a Semana do Espírito de Profecia. Pastor André Oliveira, que tem trabalhado diretamente, como nós dissemos, com os livros de Ellen White, o patrimônio, né, literário de Ellen White aqui na Casa Publicadora Brasileira. Então, muito obrigado. Palavras finais em poucos segundos aqui. Enfim, vocês voltarão em outros episódios, mas, por favor, se despeçam aí do público também. Sim, apenas meu agradecimento, que bate-papo muito bom, né, foi esse nosso, e eu acho que há razões plenas realmente para a gente confiar, né, no dom de profecia, nos escritos inspirados de Ellen White, e a gente só tem a ganhar quando a gente segue as orientações do Senhor através de seus profetas. Excelente. Gratidão igualmente, registrada. Prazer imenso, e lembrando que o dom profético é um presente que Deus nos dá, manifestação do seu profundo amor por nós. Então, antes de qualquer reação contrária, aceitemos o dom, aceitemos o presente, recebamos de bom grado para desfrutar dele na sua plenitude. Excelente. Amém. E achei interessante aqui o pastor Hélio falando sobre os testes, né, as evidências, fidelidade doutrinária, fidelidade cristocêntrica e frutos na vida dela, né? Que a gente possa entender isso e olhar de outra forma para Ellen White, né? Perfeito. Se Deus, nos momentos mais importantes da história, teve os seus profetas
por que ele não teria também no momento mais importante do planeta Terra, que é aquele período que antecede a volta de Jesus? A vida e a mensagem de Ellen White atesta que ela foi a pessoa escolhida por Deus para ser a sua mensageira nos últimos dias da história deste planeta. E o conselho bíblico continua o mesmo, que é o de 2 Crônicas 20:20. Crede em seus profetas e vocês prosperarão. Um forte abraço. Até o próximo episódio.